E o programa Lance na Copa encerra sua série sobre as Copas do Mundo com o Mundial de 2014 no Brasil, o do fatídico Alemanha 7, Brasil 1 e o Brasil morrendo nas semifinais da competição. E vamos ao quiz. Bem fácil, hein? Qual jogo que Neymar se machucou na Copa de 2014? Foi contra Camarões, contra a Colômbia, contra o Chile ou contra a Alemanha? Resposta certa, o jogo contra a Colômbia pelas quartas de final. O Neymar levou uma pancada do Zúñiga, saiu de campo e não jogou mais. Fez muita falta para a seleção brasileira na reta final da Copa do Mundo. Antes de começar sobre a Copa de 2014, vamos lembrar como que o Brasil virou sede. A história é a seguinte: lá pelo início dos anos 2000 havia um acerto ali entre as federações de que a África do Sul viria a ser sede da Copa de 2006 e isso abriria a possibilidade para o Brasil ser sede da Copa de 2010. Essa era a ideia. Só que houve uma votação para a Copa de 2006 e a África do Sul acabou perdendo para a Alemanha. Perdeu por 2 votos ali, no final das contas, num conchavo político, a Alemanha acabou levando a melhor e a África do Sul automaticamente foi empurrada para a Copa de 2010. E, por consequência, o Brasil, a Copa do Mundo viria para a América do Sul, o Brasil como único candidato se tornou a sede natural para a Copa de 2014, e isso acabou sendo definido quase que em uma votação por aclamação. E o Brasil virou sede da Copa de 2014. Só que tinha que fazer estádios. E aí o Brasil teve aquela história toda, né? O Brasil gastou bilhões construindo estádios, escolhas muito políticas, como, por exemplo, não colocar uma sede em Goiânia e botar a sede em Cuiabá, sendo que Goiás é muito mais forte futebolisticamente e tem uma população maior do que o Mato Grosso. A mesma coisa aconteceu quando a gente fala da região norte, tinha que ser em Belém do Pará, que tem o Remo, Pará, o povo respira futebol, colocou lá no Amazonas, em que quase nunca tem time nem na Série C, né? Os times normalmente são eliminados na primeira fase da Série D do brasileiro, mas foi assim que acabou acontecendo. Os estádios atrasaram, foi aquele sufoco todo, mas o Brasil conseguiu montar e fazer a Copa de 2014. E aí veio o Brasil a preparação para a Copa de 2014. Acabou 2010, aquela situação de Dunga, ferrenho, cão de guarda, o Brasil todo fechado. O pessoal não queria isso e queria uma reformulação na comissão técnica, que era muito óbvio. Chegou Mano Menezes para o comando da seleção. A primeira coisa que o Mano fez foi convocar o Neymar, e o Neymar, a partir daí, sempre foi convocado para as seleções brasileiras, e o Mano começou a montar um time, começou a ajustar. Os resultados do Mano acabaram não sendo muito bons. Tá? Primeiro, se o Brasil enfrentava uma seleção forte, o Brasil empatava ou perdia. O Brasil não ganhava. O Brasil só ganhou seleções muito fracas. E na Copa América, o Mano Menezes não se saiu muito bem. E veio as Olimpíadas. E nos Jogos Olímpicos, o azarado do Mano perdeu a medalha de ouro para o México nos Jogos de Londres. Juntando tudo, o pessoal falou, não dá mais para o Mano. Vamos chamar algum técnico para ajustar a nossa seleção, para a seleção ir muito bem, que a gente tem que ganhar essa Copa de 2014. Copa em casa, o Brasil tem que ser campeão. O pessoal estava pensando no Tite, o pessoal estava pensando no Muricy, mas a escolha recaiu no Luiz Felipe Scolari, Filipão, técnico do Penta. E junto com o Filipão, coordenador técnico, Carlos Alberto Parreira, técnico do Tetra. Então, uma equipe de força. Um histórico muito grande. Filipão chegou, começou a ter alguns resultados em amistosos, mas veio a Copa das Confederações. E o Brasil jogou muito bem contra equipes de ponta, como a Itália, por exemplo, e o Brasil foi campeão da Copa das Confederações, uma Copa confusa, porque politicamente o Brasil já estava começando a sofrer com essa questão política, né, toda em cima da Dilma Rousseff, que acabou chegando ao impeachment da presidente, e naquela época começou a ter muitos... o pessoal aproveitou a Copa das Confederações para fazer muitas passeatas, a Copa foi tensa e tudo mais, mas o Brasil em campo arrebentou e era a válvula de escape do pessoal. O que aconteceu? O Brasil ficou numa boa para a Copa do Mundo de 2014. Chegou com um jeitão de favorito. E o Filipão com as suas apostas. O Filipão sempre faz, pelo menos até 2014, as apostas que ele costumava arriscar eram apostas certeiras. Ele não levou o Romário, por exemplo, para a Copa de 2002, apostou no Ronaldo. O que ele fez na Copa? A sua aposta foi no goleiro, Júlio César, que nem era titular lá no Benfica,
teve que ser emprestado para o Toronto FC, lá do futebol dos Estados Unidos, para poder jogar um pouquinho, ganhar ritmo para continuar sendo titular da seleção do Filipão. E foi uma boa aposta, sem dúvida. Ele não tinha como trabalhar no ataque, sua aposta sendo Fred, na reserva Jô, que na época jogava no Atlético Mineiro, entendeu? Ele fez pequenas apostas para ir até a Copa do Mundo. E, obviamente, liberando o Neymar para fazer o que quisesse. E foi assim que o Brasil foi para os seus jogos no Mundial. Primeira fase, os jogos do Brasil não convenceram. O Brasil teve uma estreia fraca, começou saindo atrás contra a Croácia, venceu por 3-1 sem convencer. Depois um empate com o México de 0-0, que olha, não teve graça nenhuma. Aí veio uma vitória contra Camarões, que apresentou a sua seleção mais fraca desde que Camarões joga uma Copa do Mundo. Aí o Brasil venceu por 4-1. Veio o jogo nas oitavas de final contra o Chile. Um desespero só. Um empate de 1-1 com o jogo para prorrogação. O Chile perdeu um gol feito com o Pinilla. Até hoje o pessoal do Chile lamenta como que o cara podia ter perdido aquele gol na prorrogação. O jogo foi para os pênaltis e aí o Júlio César garantiu o Brasil, o goleiro. E o Brasil se classificou para as quartas de final. Veio o jogo contra a Colômbia. O Brasil fez até uma boa partida, mas só que o Brasil abriu vantagem, estava ganhando, mas teve a lesão do Neymar, a Colômbia apertou no final, foi um sufoco para segurar aquele 2-1 que colocou o Brasil entre os 4 melhores na semifinal. Entendeu? A seleção brasileira não fez uma partida ruim, até porque a Colômbia era uma das sensações da Copa. Essa vitória por 2-1, gol do Davi Luiz, mas o que acontece é que a seleção brasileira estava devendo uma grande partida, mas a confiança era grande. Aí veio o jogo contra a Alemanha. Vocês querem que eu fale desse jogo? Bem, olha, foi o seguinte, Alemanha 7, Brasil 1. O Brasil não jogou nada, o Filipão, já que não tinha o Neymar, foi apostar no Bernard, que não tinha jogado a Copa do Mundo. O Bernard não conseguiu se sair bem, acabou sendo um dos caras mais criticados da seleção brasileira. A mesma coisa aconteceu com o Maicon, o Daniel Alves não jogou aquela partida. Então o que acontece é que a seleção brasileira acabou perdendo por 7-1 da Alemanha e foi uma tristeza só. O Brasil sentiu tanto que foi para a decisão do terceiro lugar contra a Holanda, tomou de 3-0, a Holanda marcou 3 gols, assim, pá, marcou gols rapidinho. A sensação é que o Brasil ia tomar de novo de 7, mas acabou ficando somente 3-0. Imagina, a Copa do Mundo no Brasil, e o Brasil, seus 2 últimos jogos, perdeu de 7-1, uma derrota feia, depois 3-0 para a Holanda, que se a Holanda forçasse a barra, ia fazer muito mais gols. Ou seja, uma decepção só. Essa é a seleção de 2014. Júlio César, do Toronto FC, Daniel Alves, do Barcelona, Thiago Silva, do PSG, Davi Luiz, do Chelsea, Marcelo, do Real Madrid, Fernandinho ou Paulinho, um do Manchester City, outro era do Tottenham na época, Luiz Gustavo, na época no Wolfsburg, Oscar, do Chelsea, Hulk, do Zenit da Rússia, Neymar, então no Barcelona, e Fred, do Fluminense. E eu me lembro do dia seguinte, o dia seguinte ao fracasso. Lá na Granja Comari, vem o Parreira e o Filipão chegando e falando, olha, aquele 7-1, quando o jogo no primeiro tempo terminou 5-0, o Brasil perdeu 3 gols. Se o Brasil fizesse 3 gols no segundo tempo, o jogo seria outro. E o Filipão dizendo que o Brasil ia sair orgulhoso. E o Parreira pega a cartinha da Dona Lúcia, o maior fake da história de uma seleção brasileira, dizendo que a Dona Lúcia, que ninguém até hoje sabe quem é, estava orgulhosa da seleção brasileira. E a Copa de 2014 foi um grande fracasso. A única vantagem da Copa de 2014 é que a Copa de 2014 ofuscou o fracasso da Copa de 50, que o Brasil quase foi campeão. Em 2014 o Brasil não mostrou futebol, infelizmente. Então é isso, pessoal, um grande abraço, deixe o seu comentário, dê o seu joinha, compartilhe. Um abraço a todos.